Durante anos da minha vida, eu achei que a coisa mais difícil que eu já havia feito foi construir uma empresa do zero. Mas ao sentar e tentar criar conteúdo, eu cheguei à conclusão de que esse desafio foi realmente muito importante para me transformar na Eduarda que eu sou hoje. Mas ele não foi, e eu nem quero que ele seja a coisa mais difícil que eu já fiz. Hoje eu quero bater um papo com vocês, gente, sobre como tem sido essa jornada de começar em algo novo e ser ruim nesse algo que você está se dispondo a fazer. Eu assisti os meus outros 2 vídeos, muito obrigada a todo mundo que assistiu. A gente tá nesse momento com 75 views, eu acredito, que pra mim já é maravilhoso, sabe? Saber que a gente tá com exatamente 75 views. A minha irmã fez um comentário, 11 inscritos, que eu tenho certeza que são algumas pessoas da minha família, mas isso já é muito legal e eu quero agradecer a todo mundo que perdeu um tempinho e me assistiu, não sendo boa naquilo que eu tô tentando fazer, mas fazendo. E o bate-papo é exatamente sobre isso hoje. Eu vou tentar não ficar mexendo no microfone, porque eu não tô acostumada a gravar com isso aqui, mas o áudio ficou bem melhor no segundo vídeo onde eu estava usando ele. Eu, durante anos, consumo YouTube, não sei nem quantos anos, tem criadores que eu vou ser bem sincera com vocês, eu acompanho tem mais de 7, 8 anos. Eu me formei assistindo isso aqui. Durante anos da minha vida, eu sempre tive esse sonho, eu sempre tive essa vontade, eu viajei pra lugares que a Eduarda, de 15 anos, nunca imaginou que eu viajaria, e eu sempre pensei, meu Deus, eu vou gravar. Eu comprei essa câmera antes de ir pro Atacama, que é um lugar lindo, justamente pra isso, pra começar um canal de viagens, pra começar a postar um pouco sobre a minha vida, sobre as coisas que eu gosto, sobre o que eu tô aprendendo. E eu nunca fiz nada. Pois é, essa câmera aqui é a DJI Osmo Pocket 3, que é uma câmera maravilhosa, que ficou aqui durante 2 anos praticamente. Eu comprei ela ano passado. É 1 ano, não tem 2 anos, desculpa. Que ficou aqui 1 ano praticamente dentro do meu armário, sem que eu fizesse nada de útil com ela. E eu parei pra me autoanalisar e eu vi que eu tô sempre colocando condições externas que vão ser mais favoráveis para que eu de fato comece. Por exemplo, em abril, eu cheguei a gravar um vídeo que não foi postado, de eu abrindo essa coisa que eu comprei, que foi um MacBook, eu troquei meus pontos da Livelo por ele, paguei uma diferença. Eu gravei o vídeo, não postei. Eu fico criando ilusões, situações, condições perfeitas quando o meu espelho estiver pronto, eu tiver uma boa iluminação, quando parar de chover, quando acontecer qualquer coisa, eu vou lá e eu vou começar a gravar. Eu nunca fiz nada. E aí, quando eu vou, eu faço. Nas primeiras dificuldades, eu já quero desistir. O que isso faz de mim? Isso faz de mim uma pessoa que só quer fazer aquilo que é fácil pra ela, e eu não quero me tornar alguém assim, sabe? Quando eu paro pra analisar a coragem que eu tive, a petulância, eu chamo de arrogância, de petulância, de todas as coisas possíveis, porque eu realmente não tinha noção do que eu tava fazendo, onde eu tava me enfiando, da responsabilidade que eu iria ter ao abrir a minha empresa, mas eu fiz, gente. Eu fiz porque eu detestava tanto a minha vida. Eu detestava dividir apartamento com 4 pessoas, detestava não ter dinheiro sobrando no final do mês pra poder sair, comprar uma roupa ou aproveitar com as pessoas que eu gosto, sabe? Não poder viajar, não poder fazer coisas que eu sempre tive o sonho, mas eu nunca tive acesso. Então, quando eu vi aquela oportunidade que o meu chefe fechou, e aí eu falei, bom, eu tenho uma chance muito grande aqui na minha mão, porque os meus planos iniciais eram eu sair da minha cidade, eu queria começar a trabalhar, tirar minha habilitação. Adivinhe, eu não tirei minha habilitação até hoje. Isso faz de mim o quê? Porque eu nem cheguei a completar um plano que eu tinha lá atrás, que era o que era meu objetivo. Sabe, eu não sei se isso ficou claro o suficiente, mas eu saí da minha cidade de Passa 20, consegui esse emprego, a minha intenção era, vou ficar aqui 2 anos, vou esperar 2 não, 3 anos. Eu saí com 18. Vou esperar eu completar 21 anos e eu vou fazer o au pair. Quais são as condições do au pair? Você precisa de carteira de habilitação. Tudo bem que as coisas aconteceram antes, mas eu tô sempre adiando meus sonhos, meus planos. E eu sempre arrumo desculpa do universo, das coisas, do eu não sou boa o suficiente. E não vou e não faço, sabe? Eu nem tento. Por que eu vivo fazendo isso comigo mesma? Porque eu só tenho 25 anos. Eu não quero que a minha maior conquista, que a minha maior realização seja algo que eu fui lá e que eu fiz aos 20. Porque se foi isso, significa que eu tô fazendo o quê? Que eu tô só repetindo os dias, as escolhas, as coisas um dia após o outro. E eu quero mais, sabe? Só que, pra eu chegar nesse mais, eu quero ler uma parte. Opa! Eu quero ler uma parte desse livro que eu tô lendo aqui com vocês. É um livro bem simples, mas ele traz alguns insights bem legais. E deixa eu achar aqui a parte. Vamos lá.
Agora imagine, por exemplo, que você queira, daqui a 3 anos, tornar-se governador da Califórnia. Para se preparar para esse objetivo, você entra numa academia de musculação. Seu treinador o informa de que para adquirir o físico como o do Mister Schwarzenegger, terá de fazer 1.000 horas de musculação. Entretanto, o fisioterapeuta o alerta de que seu corpo só vai aguentar 1 hora de musculação por dia. É claro que se trata de algo para daqui a uns 3 anos. O que uma pessoa inteligente e determinada faria? Começaria hoje para estar pronto daqui a 3 anos. O que um idiota faria? O idiota esperaria mais de 2 anos sem fazer nada e nos últimos 100 dias tentaria fazer 10 horas de musculação por dia. Claro que isso acarreta em um resultado desastroso. E, gente, isso me bateu tão forte, porque é uma coisa que eu já sei. Só que mesmo sabendo, eu continuo me sabotando e eu continuo achando que eu sentar aqui, ao ter uma câmera boa, ao ter um computador top de linha que vai me permitir editar no melhor software, vai fazer com que eu seja boa, vai fazer com que conversar com a câmera seja natural, que eu consiga desenvolver as minhas ideias de uma forma natural. Só que não é assim. Porque você sentar e assistir durante 10 anos da sua vida outras pessoas fazendo e não ir lá e de fato fazer, não muda em nada na sua vida. Eu não tô falando que a gente não consegue aprender aqui com o YouTube, claro que a gente consegue aprender. Só que o verdadeiro aprendizado, ele vem do você se colocar na situação que aquela outra pessoa está lhe mostrando e fazer. Porque, por exemplo, não adianta nada eu gastar dinheiro com cursos, com mentorias, de pessoas que vão me falar o que eu devo fazer, sendo que, eu já sei o que eu preciso fazer, a gente sempre sabe. Nós sabemos, mas a gente vive se auto-sabotando e achando que as nossas ideias não são boas o suficiente, ou que a gente não é bom o suficiente. E, de fato, talvez você não seja no início. Só que se você não for lá e não passar pelo processo de ser ruim, como que você vai se tornar bom naquilo, sabe? E o meu objetivo em postar esses vídeos é poder criar uma comunidade, é poder mostrar para pessoas, incentivar mulheres que também venham da mesma realidade que eu vim, de que é possível, de que com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação, seja empreendendo em negócios tradicionais, seja empreendendo na internet, que é possível. Só que para que eu consiga fazer isso com clareza, com determinação, eu preciso da constância. A constância é o que muda tudo na nossa vida. Eu, por muitas vezes, em vários aspectos, eu peguei pecando exatamente nisso, sabe? Por exemplo, eu perdi 30 quilos, gente. Essa sou eu, com 30 quilos a mais em 2020. E essa sou eu agora. Vocês conseguem ver que eu sou uma pessoa completamente diferente. Só que eu fiz tudo isso sem exercício físico. Eu emagreci só com a dieta. E isso me resultou em uma pessoa magra, mas que mesmo assim eu não me sinto confortável dentro do meu corpo, sabe? Porque eu tenho um percentual de gordura alto, porque a barriga ficou com excesso de pele. Só que como que eu vou melhorar isso? Eu vou melhorar isso indo pra academia ou fazendo uma cirurgia plástica. Eu não quero fazer nenhuma cirurgia plástica. Meu sonho é fazer meu nariz desde a infância e eu tenho medo, então é uma coisa que eu venho adiando há bastante tempo. Só que eu mesmo sendo insatisfeita, mesmo que eu sonhava, quando eu perder X quilos eu vou colocar um biquíni e eu vou me sentir maravilhosa na praia. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque eu continuo, já melhorou muito, gente. Eu me amo hoje em dia, mas se eu falar pra vocês que eu me sinto confortável colocar um biquíni pra praia, eu vou estar mentindo, e não é isso que eu quero fazer aqui. Eu de verdade quero abrir, mostrar as minhas vulnerabilidades e que outras pessoas possam, porque olha a loucura da vida. Eu duvido de mim, eu passo por isso e eu sei que 90% das pessoas, a gente tá constantemente duvidando de si mesmo, questionando o seu potencial, as suas habilidades. E eu não acho que isso tá errado. Só que, ao mesmo tempo que você deve questionar isso, você deve ter a certeza de que você tá fazendo diariamente o seu melhor pra se tornar bom naquilo que você almeja, sabe? No meu caso, se eu quero melhorar o meu corpo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir pra academia, porque eu não posso emagrecer mais. Eu cheguei a pesar, gente, quase 100 quilos, hoje eu tô com 62. Eu sou bem alta, eu tenho 1,78 de altura, não tem necessidade de eu perder mais nenhum peso. É de fato ir pra academia, carregar peso e ponto. Eu quero aprender a dirigir. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a entrada na autoescola e começar o meu processo. Eu quero começar a criar conteúdo. O que eu posso fazer? Eu posso sentar, gravar, ser ruim nos primeiros 10, 20, 30, até que vai chegar um momento que aquilo vai se tornar natural. Assim como se tornou natural pra mim
hoje coordenar essas pessoas, tem dias que eu me descabelo, gente, que eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque a vida do empreendedor, ela não é fácil. A gente tá constantemente matando um leão por dia, indo atrás de soluções para problemas, novos problemas que surgem cada vez diferentes, mas eu sou muito boa nisso. Isso só foi se tornar algo natural pra mim ao decorrer dos anos. Tem coisas que me acontecem ainda e eu não sei como reagir, eu preciso pegar, parar, procurar, estudar. Só que se eu não fizer, se você não de fato pegar, tirar a sua bundinha aí da cadeira e sentar e gravar o seu vídeo, ou pesquisar sobre o negócio que você quer abrir, ou ir tirar a sua habilitação, ou perder o peso, você precisa se planejar e você precisa fazer, porque na teoria, a teoria ela é maravilhosa, gente, mas a prática ela não é. A prática dói, machuca, exige constância, não vai acontecer do dia pra noite, você não vai acordar magicamente com 30 quilos a menos. Não, esse foi um processo que eu passei durante 3 anos pra conseguir chegar onde eu tô hoje, sabe? E que legal, eu tenho que parabenizar a mim mesma pelo processo, só que eu não posso me acomodar, porque muitas vezes a gente se acomoda quando nós chegamos em uma situação confortável, e eu acho que foi isso que aconteceu comigo, porque eu tinha tanto desespero em mudar a minha realidade que naquela época eu fiz sem pensar na loucura mesmo, sabe? Como eu costumo brincar com os meus amigos. Eu fui na loucura sem saber se ia dar certo e deu, graças a Deus. Só que hoje, por eu estar nessa situação confortável, que eu não posso reclamar da minha vida, eu me peguei acomodada. Só que eu só tenho 25 anos, gente. E tem tantas coisas, tem tantas partes de mim, além da Eduarda empresária, que eu quero desenvolver, que eu quero aprimorar. Sim, esse é um lado muito importante que eu quero abordar muito aqui com vocês. Só que eu cheguei à conclusão de que eu, de fato, não preciso ser a Eduarda somente empresária, não é isso que eu quero fazer aqui, sabe? Eu quero mostrar pra vocês que eu também não sei de tudo, que a parte teórica muitas vezes me falta porque eu aprendi de fato tudo na prática, tudo no chão de fábrica, como as pessoas costumam brincar. E isso é muito bom porque a gente acaba desenvolvendo habilidades em vários aspectos, mas às vezes essas habilidades elas não têm a profundidade que são necessárias. Então, por que eu vou sentar aqui e eu vou pegar e vou tentar dar o passo a passo do sucesso pra vocês, sendo que às vezes nem eu sei, gente. Se você pegar e você me perguntar, Eduardo, o que você acha que foi determinante para que você tivesse sucesso na sua empresa? Eu vou ficar pensando e talvez eu não saiba te responder, porque isso é algo que eu constantemente me pergunto. Será que foi sorte? Será que foi o meu antigo chefe? Será que foi eu ter ido atrás, mesmo sem saber, participado de 500 licitações até eu conseguir ganhar a primeira? As variáveis são tantas e eu acho que eu só vou descobrir isso se eu continuar fazendo coisas na minha vida, se eu continuar tendo conquistas, se eu continuar procurando ser uma pessoa melhor da que eu fui anteriormente, sabe? Só que pra que eu possa fazer isso tudo, para que eu possa dirigir, para que eu possa colocar um biquíni e me sentir confortável na praia, para que eu goste dos vídeos que eu estou produzindo, eu veja que eu realmente estou conseguindo gerar valor, estou conseguindo passar algo para as pessoas que estão me assistindo, que elas vão sair daqui com algo mais valioso do que elas entraram, que seja um insight, que seja uma coragem de fazer aquilo que elas estão planejando, sabe? Porque o planejar, o se preparar, ele é muito bom e ele é muito necessário. Só que às vezes a gente se pega num limbo, presa ali naquela fase de planejamento e a gente não faz nada. Só que o que ele fala aqui sobre, vamos, por exemplo, aprender matemática. Como que você aprende a matemática? Fazendo contas, fazendo exercícios de raciocínio lógico, sabe? Não tem como você ficar bom só assistindo a teoria. E é essa a minha questão. Pra gente chegar lá na reta final, pra gente ser um campeão, a gente precisa ter passado por todas essas etapas que a gente se sente um perdedor. Que hoje o meu sentimento gravando o vídeo que eu tava gravando anteriormente era esse, gente. Eu queria falar com vocês sobre qual modelo de negócio escolher. E, de fato, eu tenho muito conhecimento nisso. Só que eu vivo tanto dentro da minha cabeça, pensando tanto, articulando, tendo sonhos à noite, imaginando cenários, situações que eu faria. E eu muitas vezes não coloco isso pro mundo, só que ninguém vai conseguir acessar minha mente, sabe? Ninguém vai conseguir aprender com os meus pensamentos. Eu tenho que encontrar a melhor forma de conseguir colocar isso para que quem tá me assistindo consiga acompanhar. E por que eu já tenho que chegar no terceiro vídeo e perfeitamente saber como fazer isso? Sabe? Isso não é justo comigo mesma. Eu não aprendi a fazer
compras, por exemplo, eu tava pensando sobre isso, que foi um insight muito grande que me veio também na época que eu trabalhava nessa outra empresa, que é a empresa que era do mesmo ramo que eu. Eu já contei tudo nesses vídeos que estão linkados aqui no card, tá? A qualidade não tá muito boa, mas a história eu acho que vocês vão conseguir captar. Eu odiava o setor de compras, porque na primeira semana um erro muito grande, gente, era pra eu ter comprado cinco fardos de papel toalha e eu comprei. Minto, não era papel toalha, era papel higiênico. Era aqueles rolinhos, sabe, de papel que nós usamos em banheiro mesmo, porque em hospital geralmente não é esse, a gente usa o papel higiênico rolão. Era pra eu ter comprado somente um fardo com 64 pacotinhos, 64 unidades lá de papel. Ao invés de eu comprar aquilo, eu comprei 64 fardos. Então, chegaram 64 daquelas coisas enormes lá no hospital onde eles atendiam. E assim, não tinha espaço pra guardar, eu fiquei desesperada, achei que o vendedor me sacaneou na época. Foi um caos. A gente conseguiu devolver, mas aquilo aconteceu e eu peguei trauma da compra. Assim que entrou uma outra pessoa que começou a trabalhar comigo no escritório, essa parte eu passei pra ela, falei, toma, fica à vontade, não tenho vontade nenhuma de fazer isso. E aí hoje, o que eu mais faço na minha empresa? Compra. Essa é a maior parte do meu dia. Eu tô constantemente em contato com fornecedores, buscando preços melhores, buscando ofertas melhores, condições, sabe? Olha como eu fui obrigada, mesmo sem querer, a desenvolver essa habilidade. E que bom, cara, porque isso me tornou uma pessoa tão melhor, isso me tornou uma empresária melhor, sabe? Essa capacidade de pechinchar que antes eu não tinha. Foi algo tão grandioso que eu aprendi ao fazer uma coisa que eu não gostava, que eu não queria, que eu era ruim, que eu cometi um erro. Esse é o problema. A gente às vezes comete erros e a gente se crucifica por aquilo. A gente não entende que tá tudo bem errar. O que importa é o que você vai fazer em seguida, desde que você reconheça, você olhe para aquilo estrategicamente e pense. Eu acho ótimo, gente, quando eu consigo reconhecer coisas, lugares, situações onde eu cometi um erro, porque isso significa que eu posso aprender dele. Se você vier a cometê-lo novamente, aí realmente o problema talvez esteja em você. A gente tem que aprender. Eu tento sempre aprender com o erro dos outros, mas muitas vezes não é possível. A gente precisa ir lá cometer aquela loucura por nós mesmos, sofrermos as consequências daquela nossa escolha errada para que a gente aprenda. Só que se você fizer isso, olha que bênção, sabe? Olha que maravilhoso, isso significa que você aprendeu de uma coisa e que você nunca mais vai cometer aquilo novamente. E tem tantas coisas na minha vida que eu posso olhar que foram dessa forma, em contratações de colaboradores, em como lidar, em como conversar, seja com um cliente, seja com um colaborador, qual postura adotar, sabe? Só que eu só aprendi isso tudo depois de errar e quebrar minha cara. E eu fiz do mesmo jeito, porque tem mais uma coisa em toda essa equação. Ao criar a minha empresa, ao empregar, eu sei que eu não tô comprometida só comigo mesma. Por exemplo, eu não posso simplesmente amanhã porque eu não tô com vontade, porque eu não tô bem, eu não vou ir trabalhar e acabou. Não, sabe, o meu negócio, ele depende de mim, eu preciso estar lá presente para que ele continue. E o fato de eu ter 120 pessoas que também vão ser impactadas com aquilo ali que eu fizer ou que eu deixar de fazer, isso coloca uma responsabilidade muito maior sobre os meus ombros e é exatamente isso que me faz ser constante. Porque tem dias que eu acordo e me dá vontade de não ir, só que eu não tenho essa opção, porque a roda continua girando e eu preciso continuar fazendo. Mas quando a gente está se colocando à disposição de fazer algo que só vai, a princípio, nos beneficiar, como, por exemplo, ir para academia, tirar uma habilitação, começar a criar conteúdo, a gente não faz. Por quê? Porque a gente não é tão importante quanto os outros? Por que os seus sonhos não valem o seu esforço? Por que a gente não está disposto a passar pelo caminho das pedras para realizar coisas que nós temos vontade, sabe? É muito mais fácil você realmente fazer pelo outro. E isso é muito triste, gente. Eu acho muito triste, porque no final de tudo, nós devemos ser as pessoas mais importantes para nós mesmos. Não tô falando de não se preocupar com o outro, de ser uma pessoa ruim, não, mas é que tá todo mundo mais preocupado consigo, sabe? As pessoas não se importam se elas vão ferir os seus sentimentos, se elas vão te chatear, não se importam, simples assim. Cada um se preocupa mais com o seu bem-estar e não é para olhar isso como uma maneira egoísta. Não, é para olhar isso para você conseguir identificar quais são
as suas vontades, quais são os seus desejos, os seus sonhos que vêm sendo negligenciados por você, simplesmente porque você não quer passar pela vergonha de ser ruim. Porque mais uma coisa que me preocupa muito, gente, juro pra vocês, me preocupa muito um funcionário meu estar me assistindo aqui, sabe? Porque a gente não tem controle. A partir do momento que você coloca uma coisa na internet, você não tem mais controle sobre quem tá vendo, sobre o que as pessoas vão tirar de conclusão daquilo ali, porque eu sei o que eu falo, eu nunca vou saber o que você vai entender, sabe? Só que eu não tô fazendo nada demais, sabe? Por que eu vou ter vergonha? Por que eu vou ter vergonha de um colaborador meu ver, de um amigo meu ver, de um cliente meu ver? Não é nada ilegal que eu tô fazendo, não é nada que vai afetar tão profundamente a vida assim de uma outra pessoa pra eu não fazer só por esse motivo, sabe? Eu tô cansada de ficar arrumando desculpas pra mim mesmas do porquê eu não vou fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer. Porque eu passei tanto tempo assistindo as outras pessoas fazerem que eu sei como fazer, mas eu não sei fazer. Isso faz sentido? Eu acho que isso descreve perfeitamente, exato. Eu sei o que é um conteúdo bonito, que é uma thumbnail que se chama atenção, porque eu fui por muitas vezes a pessoa que clicou nessas coisas, que foi ver essas coisas e continuo sendo, tá? Mas eu também investi em cursos, investi em mentorias, onde as pessoas me diziam exatamente tudo isso que eu tô dizendo aqui pra vocês e coisas que eu já sabia, que eu já havia às vezes escrito no meu caderno, mas eu nunca tirei do papel. E isso é muito, 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 muito triste, gente. Ai, olha, eu olho assim pra mim mesma, pras escolhas que eu fiz. E ao mesmo tempo que eu me orgulho, eu me arrependo, porque foi tão legal tudo que eu passei, sabe? Eu hoje já poderia ser uma comunicadora tão boa, ter mostrado o processo da obra que eu fiz no meu escritório. Eu penso tantas coisas, ter mostrado as coisas que eu pude conquistar no decorrer desse caminho que eu percorri, mas eu não fiz e agora eu tenho que descobrir a minha voz, descobrir como fazer, descobrir na base do erro, do desespero às vezes, do descobrir na base disso aqui, sabe? E se você tá assistindo aí, você sentiu alguma dessas coisas que eu falei, você olhou e você falou, nossa, eu também sou assim, para, reflita e principalmente tome alguma atitude em relação a isso, porque só estar ciente que você é dessa maneira e não fazer nada também não vai mudar em nada na sua vida. E ninguém tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa realidade além de nós mesmos, gente. Ninguém, 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 ninguém. Eu tenho pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho aqui, que estão desde sempre me falando comece, comece, comece. E mesmo assim eu nunca comecei, sabe? A gente evita começar as coisas pra não errar. Só que o erro é o único jeito real de aprender, sabe? E a reflexão desse vídeo de hoje foi essa, gente. Eu tô realmente com frio na barriga. É dessa maneira que eu me sinto quando eu tô gravando o vídeo. Eu faço o roteiro, leio o roteiro, daí parece que eu esqueci que eu me sinto uma idiota. Eu me sinto uma burra fazendo isso aqui. Esse eu acho que foi o vídeo. O segundo eu já consegui me soltar mais, mas esse realmente é o que eu acho que eu tô conseguindo ser mais eu mesma. Talvez seja pelo tema. Eu resolvi me desprender dessa coisa. Eu não quero ser uma guru que te ensina a ficar rico. Não. Eu acho que eu tenho tanta mais coisa, tantos mais conhecimentos, tantos acontecimentos na minha vida, tantas lições, tantas coisas que eu aprendi no decorrer aí desses 25 anos e que eu ainda vou aprender pra compartilhar com quem tá me assistindo, que seria injusto comigo mesma, porque por que eu posso falar que vai ser injusto pra você não me ver? Isso é muita prepotência. Só que eu realmente acho que através da minha história, de tudo que eu consegui fazer nesses anos, o que a minha perseverança me levou, eu posso ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo por si. Que esse é o objetivo final, não é a mim, sabe? Apesar de eu estar realizando um grande sonho meu, o meu objetivo maior não é mudar somente a minha vida, porque isso eu já fiz, mas é conseguir ajudar outras pessoas a terem a coragem pra fazer o mesmo, sabe? Eu acho que isso fez sentido, eu espero que tenha feito. Se você também tá aí com vergonha de começar aquele projeto, aquele sonho, planejar aquela viagem, a ir pra academia, a tirar a sua habilitação, seja qual for o seu objetivo. A gente sempre acha que a gente precisa estar pronto pra começar, mas é exatamente ao se colocar pro mundo, se expondo, que você começa a construir essa versão sua que algum dia vai chegar lá e vai estar pronta.
sabe? E por último, gente, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Empreender me tirou da vida que eu não queria mais. E criar conteúdo talvez me leve pra vida que eu sonho tem tantos anos, sabe? E que eu me comprometo, por mais difícil que esteja sendo, a continuar. Porque eu não quero olhar pra Eduarda daqui a 6 meses, quando a gente chegar no fim desse ano, e mais uma vez passar a virada do ano com aquele pesar, aquela sensação de não, esse ano vai ser diferente, eu de fato vou ser a pessoa que eu venho falando que eu vou ser há 10 anos e não ter feito nada no caminho da construção daquela pessoa. Bom, se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo que você também tá começando. Vamos passar por esse processo juntas. O que importa é a gente passar. E se você quiser acompanhar esse processo, não esquece de se inscrever, curtir e deixar um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.